Boa tarde, meus amigos vascaínos. Estou aqui para falar um pouquinho do Vasco, né? Meu nome é Antunes Vasco, eu sou um torcedor. Sou mais um torcedor do Vasco. Mais um que está aí esperando há anos aí o Vasco ser campeão. Eu vim aqui para falar um pouquinho do Vasco, falar um pouquinho dessas contratações aí que o Vasco está fazendo. Falar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar e o que eu particularmente estou esperando dessas contratações e o que eu gostaria que acontecesse em relação a essas contratações, pelo menos até o dia, vamos dizer, dia 5 vai. Dia 5 aí, que é a volta dos jogadores principais do Vasco. Eu espero que a gente tenha novidades boas aí, coisa que ainda não aconteceu. Para dizer que não aconteceu, eu vi ali uma contratação que eu gostei, que foi a do Tietchan. Um jogador que realmente é o único que eu posso falar, poxa, esse cara aí vai ajudar o Vasco. Contratação do Tietchan, ela para mim é boa porque não só porque ele é um bom jogador, né? Não só pela qualidade técnica que ele tem, mas porque ele pode fazer outras funções, né? Ele consegue jogar em outras posições. E a posição original dele é segundo volante, é onde ele rendeu mais nos clubes que ele passou, jogando como segundo volante. Mas ele também pode jogar de terceiro homem de meio de campo, que é um meio ofensivo. Ele já fez isso em vários clubes. E ele tem qualidade para jogar de terceiro homem de meio campo também. É um jogador que sabe chegar na frente, um jogador que sabe fazer gols, que chuta bem no gol. E ele também joga bem na lateral. Se um jogador qualquer ali se machucar ali na lateral, ele pode fazer a lateral ali. Com certeza ele vai jogar melhor que o nosso possante Puma, que o Puma não é lateral, né? Vou dar aqui a minha opinião, deixar a minha opinião aqui de torcedor. O Puma não é lateral. Ele é um atacante que foi improvisado na lateral e não deu certo. Tanto é que quando ele joga avançado, ele até joga bem. As pessoas esquecem das besteiras que ele faz quando ele é lateral. Mas se ele ficar na lateral, vão ser derrotas certas ali pela lateral direita. Mas tem o PH, deixa o Puma aí como reserva ou como atacante se precisar, né? Numa emergência. Então o Tietchan para mim é uma contratação que é um caso que deu certo, né? Uma contratação que deu certo, na minha opinião, embora ele não tenha jogado ainda. Um jogador que você está aqui no Brasil, a gente vê jogar todo dia, jogou no Botafogo, que é nosso rival aqui no Rio de Janeiro, então a gente conhece, sabe que deu certo. A outra contratação, essa eu já não gostei, que foi do Lucas Freitas. Ele é reserva lá no Juventude, jogou pouco. Porra, como é que o cara é reserva no Juventude e vai jogar no Vasco? Ah, mas ele vai ser reserva no Vasco. Mas o futebol é imprevisível, ele pode ter que jogar por algum motivo. E o que ele mostrou lá no Juventude, para mim, não credencia ele a vir jogar no Vasco. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar, o tempo dirá. Mas é uma contratação que eu não gostei. Tem um outro zagueiro também que está sendo contratado, que é o Lucas Oliveira. Ele é um jogador do Cruzeiro, estava emprestado para o Japão. Era reserva no Cruzeiro, foi reserva lá no Japão e está voltando e o Cruzeiro não quer. O Cruzeiro não quer, tá liberando para o Vasco praticamente de graça. Só fez ali uma composição, fica com 30% do passe, o Vasco fica com 70%, mas veio de graça. Também é um jogador que não me agrada, provavelmente vai ser reserva, mas eu tenho medo desses jogadores que chegam no Vasco para ser reserva, entendeu? A gente não sabe o que pode acontecer aí em relação a uma contusão, um cartão, esses caras entram e desanda a fazer besteira dentro do campo. Mas a imprensa está dizendo que é para composição, que o Vasco precisa contratar muitos zagueiros, o Vasco perdeu
o zagueiro Léo Pelé, vendido, perdeu o Maicon, que foi dispensado, perdeu o zagueiro lá, que é o zagueiro argentino, que nem jogava, esqueci o nome dele, acho que era o Rojas, o Rojas, também saiu, então o Vasco precisa de contratar zagueiro. Só que as opções que o Vasco contratou para a zaga não me agradaram. Tem a especulação ou a negociação do Balbuena, esse sim me agrada, é um zagueiro que, na minha opinião, vem para ser titular. O Balbuena, eu vi jogos dele na primeira passagem do Corinthians, ele foi muito bem. Na segunda passagem pelo Corinthians, ele já não foi bem. Mas eu vi uma coletiva não, eu vi um trecho de uma entrevista do Carille dizendo que na segunda passagem ele foi mal porque ele estava com um irmão muito mal, com câncer, inclusive acho que esse irmão dele morreu, então ele estava muito fora de si, ele estava muito abalado, né, com esse problema de saúde grave do irmão, por isso ele não estava rendendo o que ele pode render. Mas eu vi alguns jogos dele pelo time da Rússia, agora me falhou o nome do time, Dinamo de Moscou. Tem o Dinamo de Kiev também, mas ele está no Dinamo de Moscou. Eu vi alguns jogos dele, ele marcando bem, marcando com atitude, não deixando o atacante pensar, não deixando o atacante fazer o drible, antecipando. Muitas vezes essa antecipação dele ele consegue tomar a bola, mas quando ele não consegue tomar a bola, ele tem reação, ele tem força de reação para voltar e matar a jogada, fazer a falta se for o caso. Então eu gostei de alguns vídeos que eu vi dele e eu acho que ele vai ser titular, se ele vier, ele vai ser o titular na zaga do Vasco. Eu gostaria que o Vasco contratasse dois zagueiros para ser titular. 2 zagueiros para serem titulares. Mas a gente sabe que o Vasco está com pouco dinheiro, ainda não conseguiu vender a SAF, está aquele rolo lá tá na justiça, né? E não conseguiu vender a SAF, então eu acho que se o Vasco trouxer o Balbuena, ele vai ser titular do lado do João Vitor. E a gente vai ficar com esses dois aí que foram contratados, esses 2 Lucas aí como reservas. E também teve aí a contratação do goleiro Daniel Fusato. Esse Daniel Fusato também é um goleiro desconhecido, jogava num time mais desconhecido ainda, que é o Eibar. Eu nunca vi falar nesse time Eibar. E entrei no Transfer Market para saber um pouquinho sobre ele, né? E ele, até nesse Eibar, que é um time desconhecido, o cara não era titular, não jogou todos os jogos. Então, me preocupa muito, porque a gente sabe que embora a gente saiba que o Léo Jardim, ele não dê espaço, ele é um zagueiro, ele é um goleiro que ele joga todas, que ele não se machuca, mas o futebol tem surpresas. O cara, de repente, uma bola cruzada na área, ele tem que sair socando, né, choca com o zagueiro adversário ou com o atacante adversário e pode se contundir. Aí, Deus me perdoe que aconteça isso, mas se acontecer, vai entrar o possante Daniel Fusato, que era reserva do Eibar. Então, essa contratação de goleiro eu também não gostei. Espero que não seja preciso, né? Que como foi as 2 temporadas passadas, nas 2 temporadas passadas o Léo Jardim não deu brecha. Inclusive no ano anterior, no ano 2023, eu torcia para o Léo Jardim tomar um 3º cartão amarelo, porque eu gostava muito do Ivan. Eu queria ver o Ivan jogando, mas não tomava cartão amarelo, não se machucava. Era impressionante. Ele não deixou o Léo Jardim não deixou o Ivan jogar nenhum jogo, cara. Não deu brecha para o Léo Jardim jogar e repetiu a dose em 2024. Não deu brecha para o Kehler. O Kehler também não jogou. O Kehler não jogou nenhum jogo. Nenhum jogo. Incrível, cara. Então vamos torcer para que ele realmente continue nessa batida aí, que ele tem muita saúde e sorte, né?
Ele tem muita saúde, tem sorte. Deu umas frangadas aí esses 2 anos, né? De vez em quando ele dá uns frangos aí, mas ele tem crédito porque ele fez muitas defesas importantes e o Vasco ganhou ou empatou muitos jogos por defesa do Léo Jardim. E com relação à saída, certo, certo entre aspas, né? Porque o Vasco não anunciou, oficialmente não colocou ainda nas suas páginas do site do Vasco, não tem nenhuma informação, mas o Barros e o Figueiredo foram emprestados para o América, já fizeram exame médico, está praticamente tudo certo, mas não está oficializado, o Vasco não postou nas suas redes sociais nada sobre esse empréstimo, embora a mídia diga que está 100% certo esse empréstimo. Com relação ao Vasco, agora eu falei das contratações, vou falar um pouquinho da minha expectativa com relação ao Vasco. Eu sempre tive uma expectativa do Vasco focar primeiro no que era mais emergencial. O que é mais emergencial, na minha opinião? Pelo menos um zagueiro de primeira prateleira, um volante 5, aquele volantão 5, que é o primeiro marcador ali da cabeça de área, com muita intensidade, um cara que saiba jogar, mas ali não pode só saber jogar. Ali o volante número 5 tem que ser um cara que tem energia, que seja bom nos duelos, que não perca duelos, entendeu? Eu senti que esse ano passado também, esse ano, a entrada da nossa área ali, o pessoal chutava com muita facilidade ali, porque a gente tinha volantes frouxos, como era aquele volante que o Vasco já conseguiu liberar, o Galdames, que era um frouxo de marca maior, o Sforza, que é uma tartaruga, muito frouxo também, lento, parece que o cara está jogando anos 70. E o Souza é um zumbi, né? Um zumbi não, uma múmia, né? O cara morreu, esqueceu de deitar, e a gente não tem volantes ali à altura que o Vasco precisa. Agora, se o Vasco contratar um volante 5 ali, para jogar de 5, e nenhum desses jogadores que estão lá, com exceção ao Hugo Moura, né? Nenhum desses outros jogadores tem característica de primeiro volante. O Jair é segundo volante, o Paulinho é segundo volante, o Tietchan é segundo volante. Podem jogar, mas não sabem fazer com a eficácia que a posição pede. O cara que joga ali de 5 tem que ser um cara com intensidade e marcação, um cara bom de duelo, como é o Gregor. O Gregor não perde duelo. Ou ele ganha a bola ou ele faz a falta. Entendeu? O Cuellar também não perde duelo. O Cuellar, que chamam de Cuejá, né? Também que jogou no Flamengo, jogava no time lá da Arábia, também não perde duelo. Então, o Vasco precisa de um volante 5. E o Vasco precisa de um ponta com qualidade, um ponta com velocidade, um ponta que sabe driblar e sabe fazer gols. O Vasco precisa de um ponta que saiba driblar, tenha velocidade e saiba fazer gols. Um exemplo é o Cebolinha. Eu não estou falando que o Cebolinha vai vir para o Vasco. O Cebolinha tem contrato com o Flamengo, não vai vir para o Vasco. Eu estou falando característica. Um ponta como é o Cebolinha, ou um cara que joga aberto, que nem joga o João Arias. O João Arias também é um cara que tem velocidade, tem drible, sabe fazer gol. O Vasco precisa de pelo menos um cara assim. Então, se o cara, fora esses que nós já falamos aqui, se o Vasco trouxer 3 jogadores de primeira prateleira, o Vasco monta um time capaz de brigar por título. Se ele trouxer um zagueiro de primeira prateleira, como é o Balbuena, um volante tipo o Cuejá ou Danilo Barbosa, e um ponta tipo Cebolinha ou João Arias. Se o Vasco conseguir pelo menos esses 3 jogadores de primeira prateleira, ele muda de patamar e pode vir a ser um time a brigar por título, como até no estadual mesmo. Ganhar o estadual para mim é importante. O pessoal fica na televisão querendo desmerecer o estadual. Eu gosto muito do estadual e gosto do estadual do Rio de Janeiro porque, primeiro, dá emprego para muito jogador aí, e revela também muito jogador, né? Muito jogador saiu da base. O Marcelinho
Marcelinho Carioca saiu do Madureira para o Flamengo, o Romário saiu do Olaria para o Vasco, entendeu? Então, o Dedé saiu do Volta Redonda, então eu acho que é importante esses clubes pequenos para revelar jogadores. E se eu ganhar, se o Vasco, se nós ganharmos o Carioca, nós vamos ter ganho do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo. 3 times que recentemente foram campeão de Libertadores. Então eu acho importantíssimo você conseguir vencer, ser campeão em cima de 3 times campeões da América. Não é qualquer um que ganha um campeonato tendo nesse campeonato esses 3 times fortes. Então eu acho importante o estadual, o Vasco não ganha nada há muito tempo. Tem que parar esse pessoal de YouTube aí, ficar passando pano, entendeu? Para, de repente, conseguir entrevista lá exclusiva, que o estadual não vale nada, para tentar tirar o peso, para o jogador não ter a obrigação de ganhar o estadual. Qualquer jogador que jogar no Vasco vai ter a obrigação de ganhar, porque o Vasco é time grande, a torcida do Vasco está acostumada a ficar lá em cima, nas primeiras colocações ou campeão. O Vasco nunca vai se contentar com menos do que está disputando o título. Então, a gente pode ser campeão sim. O Botafogo está mostrando para a gente que com competência se contrata jogadores bons e baratos. O Vasco pode contratar aí jogadores baratos ou de graça, com boa qualidade, como o Botafogo contratou. Se o Vasco tiver dúvida de como fazer, pode ir lá perguntar para o Botafogo como é que eles fazem, como é que é o scout deles, quem são os scouts dele, quais são as ferramentas que eles usam, entendeu? E se preparar. Se é o que é ferramenta, computadores, o que precisa precisa de melhores scouts, melhores pessoas selecionadas. O Botafogo provou que é possível fazer com um pouco dinheiro. Jogadores que foram caros lá no Botafogo foram 2, Luiz Henrique e Almada. Os outros foram de graça ou muito barato. Então a gente tem que aprender lá com Fortaleza, que também tem um orçamento pequeno e consegue estar sempre na frente, com o Botafogo. Saber que a gente pode também conseguir chegar nos títulos, ou pelo menos brigar lá em cima para ser campeão, onde o Vasco sempre foi esse time que estava sempre brigando lá em cima. Obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer estar aqui falando com vocês. Tenham uma boa tarde.